E o presidente Lula iria se reunir nesta sexta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para falar sobre a dança das cadeiras na Esplanada. Mas, pelo que parece, o Lula adiou. E o que houve, Tiago? O que houve, foi a falta de entendimento entre a ala mais ouriçada do PT, Afinal, com tantos ministérios e tantos apadrinhados, é difícil convencer a todos, uma decisão assim tão rápida, Embora tenha um pouco mais de 6 meses que Lula tomou posse do Planalto, a perspectiva é que ele atenda um pedido do Centrão para que políticos assumam o comando de pastas ministeriais. Em troca, o petista deve receber aquele apoio dentro do Congresso Nacional. Na terça passada, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que os deputados federais André Fufuca, do Progressistas, e Silvio Costa, do Republicanos, devem assumir cargos de primeiro escalão no governo. Eu apurei, segundo fontes, Fufuca foi indicado para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que está sob o comando de Wellington Dias, que deve voltar ao cargo de senador. Já Costa Filho deve assumir o Ministério dos Esportes, atualmente coordenado pela ministra Ana Moser. E aí a demora, a não realização dessa reunião de hoje é justamente por isso. São 2 nomes estratégicos importantes, a ala mais conservadora, se assim a gente pode dizer, do PT, não quer que essa troca ocorra. Mas o presidente Lula, macaco velho como é, sabe que para que as pautas passem, afinal, são votos importantes do Centrão que o governo precisa ter nesse momento para que futuros projetos, e projetos que já estão inclusive lá em discussão, possam passar. Um deles é o projeto da fake news, da censura que a gente falou aqui, que está lá sobre banho-maria, como a gente diz, que precisa de um empurrãozinho para sair, o presidente da Câmara precisa colocar em discussão lá no Congresso. E não adianta ir em discussão se o governo sabe que não tem votos para aprovação. É uma derrota no Congresso, é duro para qualquer governo, E Lula se cedendo às práticas mais antigas, de criar apadrinhamentos para que os projetos passem lá no Congresso Nacional. E claro que a ala mais conservadora do Partido dos Trabalhadores não quer que esses nomes importantes saiam, porque quando você perde a identidade do líder daquela pasta que faz parte da ideologia do partido ou que está mais alinhado com os projetos que o partido tem, é difícil você convencer a base mais conservadora, aquela base que quer que essas essências continuem. Mas o governo entende, não é que é necessário isso, porque a gente vive numa democracia, mas é que gastaram muitos bilhões com a reforma tributária para passar e Lula e a sua equipe sabem que não tem mais dinheiro para distribuir. Qual é a única forma que sobra? É cargos, A única alternativa que tem. Mesmo assim, não quer dizer que todos do Centrão vão apoiar todos os projetos que Lula jogar para lá. Ainda vai ter que ter muita articulação. E essa reunião, portanto, adiada de hoje, vai ficar aí para a próxima semana ou quem sabe só para agosto, quando o recesso do Legislativo acaba e aí os trabalhos voltam a se movimentar lá em Brasília. Por hoje é só, Marcelo Audiência. Eu convido a todos para nos acompanharem amanhã, 8 da noite, a gente fala sobre aquele caso que está repercutindo bastante na mídia nacional, Alexandre de Moraes, hostilizado num aeroporto na Itália, e aí os assuntos vão se repercutindo. A Polícia Federal fez uma operação na casa da família supostamente acusada de o agredir verbalmente lá no aeroporto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e, claro, as notícias da semana. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.